Passagem da voz ativa para a voz passiva analítica. Então, nós temos aqui a voz ativa. O engenheiro construiu o edifício. O que nós temos nesta oração aqui? Sujeito, um verbo que indica ação e temos um objeto direto que é um complemento do verbo. Pessoal, para passarmos para a voz passiva, olha como é que a gente vai fazer. O que é objeto direto na voz ativa se transforma em sujeito na voz passiva. O verbo, ele vai se transformar, então, numa locução verbal. Cuidando que, sempre, na locução verbal, o auxiliar, que aqui no caso é o verbo ser, ele tem que ficar com o mesmo tempo e o mesmo modo do verbo principal da voz ativa. Então, se construiu está no pretérito perfeito do indicativo, o verbo ser da locução verbal tem que ficar no pretérito perfeito do indicativo também. Então, vai ficar foi construído. Pessoal, e percebam que o verbo principal, que na voz ativa, que é o construir, né? Ele se apresenta nesta locução verbal na forma de particípio. Então, nós temos aqui, uma locução verbal onde o verbo ser fica com o mesmo tempo e modo do verbo da oração da voz ativa. E o verbo principal, então, da voz ativa fica no particípio. E nós temos mais um outro termo da oração aqui que é pelo engenheiro. Pelo engenheiro, então, o engenheiro que era o sujeito lá da voz ativa. Na voz passiva, essa expressão pelo engenheiro passou a ser um agente da passiva. E o que é o agente da passiva? É o termo da oração que pratica o que o verbo está falando, certo? Então, pessoal, é muito simples, só nós temos que prestar bem atenção no tempo do verbo da voz ativa. Não podemos nos descuidar disso aí, certo? Então, vamos ver como passar para a voz passiva sintética. A voz passiva sintética, nós vamos passar assim, nós vamos usar o verbo na terceira pessoa mais a partícula ser. Então, aproveitando a mesma oração da voz ativa, o engenheiro construiu o edifício, voz ativa. Para a voz passiva sintética, então, nós vamos usar aqui, construiu-se o edifício. Nós usamos o verbo, então, e o sujeito. No caso, ele vai ser o sujeito na voz passiva sintética. Gente, assim, outra coisa aqui, na voz passiva sintética, não aparece o agente da passiva. Não tem aquele termo. Então, é só assim, construiu-se o edifício. Não é dito por quem que foi construído. Então, a voz passiva sintética ou pronominal, ela é construída com o verbo na terceira pessoa, que pode ser do singular ou do plural, conforme o caso, mais esta partícula ser, que se chama, então, é um pronome apassivador na voz passiva. Então, vamos ver aqui, das três formas, né? Na forma ativa, passando tanto para a passiva analítica quanto para a passiva sintética. Ele organizou a festa voz ativa. O sujeito praticou a ação que o verbo está dizendo. Na voz passiva analítica, nós vamos então ter a seguinte forma: a festa foi organizada por ele. E na voz passiva sintética, nós vamos ter organizou-se a festa. Pessoal, então era isso, tá? Eu espero ter ajudado.